Fala pessoal, beleza? Nessa aula vamos criar uma base de dados aleatório com muitos nomes, muito CPF, idade, renda e uma simulação de financiamento que a pessoa fez um cadastro, por exemplo, num banco de dados, em algum sistema. Isso aqui entrou no banco de dados, tá? Então, você como uma financeira, por exemplo, vai fazer análise e ver se essa pessoa, por exemplo, simulou esse valor, ela tem uma renda tal, e ver se ela atende os requisitos da financeira, para ver se é possível ela financiar um imóvel nesse valor, tendo essa renda. Então, precisamos criar uma base de dados com vários nomes, CPF, idades, renda e valor financiado. Para isso, temos que fazer um sorteio. E para fazer esse sorteio de forma automática, temos aqui uma lista de nomes, com 116 nomes, tenho aqui, e uma lista de sobrenomes de 443 sobrenomes. E qual que é a regra para seguir para fazer esses nomes? Esses nomes vai usar como base o primeiro nome, que não tem importância em ser repetido. O que não pode ser igual é o mesmo nome durante a lista inteira aqui. Então, por exemplo, aqui, Felipe Quaresma Tairne. Então, esse nome não vai poder se repetir no nosso data frame que vamos criar. E também ele poderia ser Felipe Tairne Quaresma. Isso aqui poderia, mas não pode ser o mesmo nome na mesma sequência. Então vamos fazer esse sorteio considerando três nomes, um nome principal e dois sobrenomes. Para isso, vamos precisar de um módulo chamado random. O módulo random, ele faz sorteios. Por exemplo, A é igual a random.randint de 0 a 100. Isso aqui não vamos usar no nosso código, mas é só para exemplificar. O que isso aqui fez? Ele fez um sorteio entre 0 e 100 e atribuiu na variável A, definida nessa linha. Então, se eu sortear várias vezes, repare que ele vai sorteando vários números entre 0 e 100. Mas por que essa função randint do módulo random, ela precisa de dois parâmetros? Não poderia colocar só 100? Não, não poderia, porque essa função exige dois valores. Então, ele tem que ter o primeiro valor, que é o mínimo, e o máximo. Repare que agora eu coloquei 80 e 100, então ele está sorteando 20 números apenas, entre 80 e 100. Explicando aquele de colocar somente um número, podemos usar o módulo random.randRange. Então, o randRange, ele faz um sorteio até 100. Ele não define um número mínimo, ele define apenas um número máximo. Nesse caso, ele vai fazer um sorteio de 0 a 100. Tá? Com isso em mente, podemos fazer a nossa aleatoriedade. Então, para isso que serve o módulo random, e com ele vai nos auxiliar a criar a nossa base de dados. Tá? Então, temos o data frame, para cada coluna temos uma lista de itens. Por exemplo, na coluna nomes, como eu defini aqui uma lista como nomes e sobrenomes, eu não vou poder usar uma lista chamada nomes aqui. Eu vou colocar somente, eu vou definir como pessoas, por exemplo. Pessoas é igual a list. Isso aqui vou copiar. Pessoas CPFs é igual a list. Idades é igual a list. Rendas é igual a list. E valor think é igual a list. Temos essas listas que serão incrementadas para uma dada quantidade. Quantidade é igual a 5, por exemplo. Eu defini a quantidade aqui, mas se você for fazer essa base de dados para uma outra coisa, vamos ter um programa e podemos definir aqui a quantidade. Tá? Aqui eu estou definindo como 5, mas depois vamos colocar, por exemplo, 50 mil
nomes aqui diferentes para fazer análise, tá? Então, quantidade igual a 5 e vamos definir for n em quantidade. Print 5, não, print n. Int range is not interval. Ah, tá, range quantidade. Ele imprimiu 5 vezes. Ele vai definir essa base de dados e vai ter que criar os nomes, CPF, idade, renda e valor de financiamento. O que não pode se repetir? Os nomes, não pode se repetir, o CPF, mas a idade pode se repetir, a renda e o valor de financiamento. Tá, então vamos definir o nome. Vou colocar como comentário, definindo o primeiro nome. Eu vou atribuir uma variável, prinome é igual a nomes, e o nomes vai ser a lista de nomes, lembrando aqui, lista de nomes, e vai ter um item. E como vai se fazer o sorteio? Lembra de lista lá que podemos, quando colocamos entre colchetes um número, a gente vai pegar um item dessa lista. Por exemplo, 0, aqui nesse caso é Miguel, 0, 1, 2. O item 2 é Davi e assim por diante. Tá? Então, vamos fazer um sorteio de número. Random.randRange do que? De len nomes. Então isso aqui, ele fez aquele sorteio de 0 até o máximo, que é o tamanho da lista. Isso que esse aqui faz, len nomes, é o tamanho da lista. E vai fazer o sorteio. Vou dar um print nome só para demonstração. Epa, deu um erro aqui. Ah tá, deve ser que eu não executei aqui essa linha de código. Vamos ver se é isso. Vou executar essa linha de código. É isso mesmo. Ó, repare que ele sorteou aqui os nomes. Já aqui ó, tem Júlia, Larissa, Lucas, Caio e Rodrigo. Tá? Mas temos que fazer um nome completo. Definindo os sobrenomes. No caso, são no máximo, não, serão 2, tá? Serão 2 sobrenomes para esse nome. E para fazer os sobrenomes, vamos usar um laço while. Você já vai entender o porquê. While true, definindo o sobrenome S1 e S2. Lembra que eles não podem se repetir? Por isso o while true. Quando ele entrar vamos definir uma condição para que eles não se repitam. Se eles repetirem, ele continua procurando outros nomes, sorteando outros nomes, até que não ocorra mais essa repetição, nem dos sobrenomes e nem dos nomes na nossa lista pessoas, tá? Bom, nesse caso, fazemos uma coisa parecida aqui com os nomes. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui vai ser sobrenomes. E aqui também embaixo, sobrenomes. No randRange, sobrenomes. E pro S2 também. Beleza. Qual que é a primeira condição? Verificar se S1 e S2 não são iguais. Por quê? Por exemplo, Júlia Batista, nesse nome não existe, por exemplo, né? Por isso, if, vamos definir a condicional. If S1 for diferente de S2,
Então, o nome é igual a myFstring, onde vai ser o nome, não, prinome, espaço S1, espaço S2. Nesse caso, já definimos o nome. Assim que a gente fez esse nome, a gente vai ter que fazer uma outra verificação. Qual que é? Aqui eu garanti que os sobrenomes não sejam iguais. Agora eu tenho que garantir que esse nome completo não esteja na nossa lista de pessoas. Como a gente faz? Outro if. If nome not em pessoas. Então, sim, essa verificação, eu vou até colocar como comentário, verifica se o nome já existe. E não pode ter nome repetido, lembra? Então, se ele passou por essa verificação, não tem, ele vai fazer pessoas.append, que é adicionar na lista. O que? Ele vai adicionar os nomes, o nome. E lembra que temos o while true. Dentro desse while true, ele precisa sair. De alguma maneira ele tem que sair. E vamos colocar aqui um break. Então, ele fez toda a verificação, verificou se os sobrenomes são diferentes, atribuiu na variável nome um nome completo, verifica se esse nome completo não está na lista de pessoas. Se não tiver, então adiciona na lista e dá um break para esse laço while. E assim ele vai fazer até atingir a quantidade de 5 pessoas. Bom, só para verificar aqui, eu vou colocar um print pessoas. Como eu defini uma quantidade pequena, você vê que ele já definiu os nomes: Lorenzo Brunelli Kister, Brian Ribeira Chaves, Maria Tristão Nassar. Tá vendo que tem 5 nomes aqui diferentes. Tá, então a definição dos nomes já está feita. Agora vamos fazer a definição definindo CPF. E como que a gente faz essa definição de CPF? Usando o randint também, ou randrange. Então, vamos definir uma variável CPF é igual a randint de quantos números. Eu defini uma quantidade, aquela hora, para teste, que dá aproximadamente 88 milhões. 88 milhões de pessoas entre esse primeiro número e o segundo número, tá? Então, uma quantidade muito, muito grande de pessoas que pode ser cadastrado. Lembrando que, é lógico que tem toda a parte de combinação aqui dos nomes. Eu cheguei a fazer uma conta meio por cima, não vou entrar em detalhes, de quantas combinações possíveis de nomes, mas dá muito mais que 88 milhões, tá? Então, eu fiz um teste no programa, um pouco antes, que chegou a 50 mil pessoas cadastradas. E é isso que a gente vai fazer, 50 mil cadastros, tá? Então, ele vai fazer o sorteio, vai ter que formar. Lembrando que, tá, lembrei. Ele vai fazer uma string isso daqui. Por que ele vai fazer uma string? Porque ele vai ser fácil de a gente fatiar isso daqui. Para definir naquele formato com ponto e traço, tá? Então, CPF é igual a uma fstring e vai ser o quê? Vai ser CPF de 0 até 3. Daí ele vai terminar com ponto. Não, Ctrl C.
Ctrl V, Ctrl V. Aqui vai ser do 3 ao 6. E aqui do 6 ao 9. E depois o ponto vem aqui do terceiro, né? Trio aqui vem o traço. E CPF do 9 até o final. Não preciso colocar o final aqui, nem o início aqui, beleza? Print pessoas, vou dar um print CPFs. Opa. Ah, tá, eu não coloquei. Ah, lembrando, tem que fazer uma verificação também. Verifica se CPF já existe na lista. Porque eu não posso ter uma pessoa, duas pessoas com o mesmo CPF, certo? Por mais que isso aqui é um sorteio, ele pode acontecer de coincidir com um nome com um número que já existe. Então, if CPF not in CPFs, e isso daqui também tem que estar dentro do nosso while. While true, tudo isso dentro do laço while. Lembrando que no Python você define, por exemplo, no laço while, nessa condicional, tudo que está identado, né, com esse espacinho, ele está dentro do laço while, ele vai executar. Então ele fez o sorteio, definiu como uma string, colocou no formato e verifica se já existe na lista. Se não existe, ele vai dar um cpfs.append, ele vai adicionar na lista o CPF e vai dar um break. Assim que ele adicionar, ele vai dar um break e fazer para outra pessoa e assim sucessivamente. Aqui ele já executou 5 nomes, 5 CPFs diferentes no formato. E agora precisamos sortear os salários, definindo salários, definindo idades e definindo valor de financiamento. Para definir os salários, eu vou colocar salário é igual a random.randint. O salário vai ser de 1.365 até 6.523, por exemplo. Como o salário ele não tem problema ser repetido, não tem problema repetir, como não é um dado pessoal, ele vai diretamente salários.append. Vai diretamente incrementar na nossa lista. Salário. As idades também. Idade é igual a random.randint. A idade vai ser de 21 até 39. Idades.append. Idade. Não, posso colocar até 42. Lembrando que isso aqui não é regra, tá, de financiamento, é só um dado aleatório, tá? E valor é igual random.randint de 150.000 até 380.000. E vai incrementar na lista, valor think.append valor.
Então aqui eu já imprimi pessoas, CPFs, print salários, print idades e print valor FINC, tá? Deu um erro aqui. Idades, salários não está definido. Ah, tá, é rendas. Aqui em salários é rendas. E rendas, aqui tem embaixo também. Ah, rendas não, né? Rendas. Certo, ele não incluiu por quê? Vamos ver. Ah, tá. Lembra que eu falei da indentação? Aqui ele dá um break quando ele já escolheu o CPF. Então, tudo isso daqui, ele ainda está dentro do laço while, repare. Então, temos que tirar a indentação dele para fazer parte sim desse laço for e não do laço while, tá? Acredito que agora vai funcionar. Agora sim, já temos os nomes, os CPFs, os salários, a idade e o valor de financiamento, tá? Mas a gente quer fazer um data frame, na verdade. Então, para fazer um data frame, a gente tem que importar a biblioteca pandas. Import pandas aspd, lembra? E os dados, temos as listas definidas, tá? Assim que terminar esse laço for com quantidade, temos aqui dados é igual o nome da coluna, né? Nome vai ser o nome da coluna, vai pegar a lista de pessoas, vamos ver nossa sacolinha aqui, CPFs, CPF vai ser CPFs, depois vai ser a idade, isso é igual a idades e valor. Aqui eu coloquei valor do financiamento, mas vou colocar valor simulado. Valor simulado vai ser o que? Vai ser a lista de valores, né? Valor FINC. Beleza. Agora temos os dados para incluir no nosso data frame. Lembra que como a gente faz o data frame? Vou colocar aqui simulações df é igual a pd.dataframe e vai incluir os dados. Eu vou apagar isso daqui e vou dar um display simulação df. Tá executando e pronto. Temos aqui a nossa base de dados. Aqui eu criei 5, mas eu vou criar muito mais. Eu vou colocar a quantidade aqui como 5, né? Mas vamos deixar como 50.000, por exemplo. Eu vou até dar uma pausa no vídeo e vou dar uma pausa para você, porque vai demorar bastante, tá? Ctrl Enter, está executando aqui. Vou dar uma pausa e a gente já volta. Então, depois de 5 minutos, aproximadamente, temos um data frame com 50.000 pessoas cadastradas de forma aleatória. Lembrando que tudo isso aqui é fictício. Espero que não coincida de ter algum nome aqui que seja de alguém real. Até porque o CPF eu coloquei de forma aleatória. Então o CPF, não sei se para conhecimento de todos, né? O CPF ele tem um cálculo que ele é feito. Ele não é apenas uma aleatoriedade de 0 até o final aqui, até 9999 e assim por diante. Ele é feito um cálculo, tem o dígito verificador e tudo mais. Mas eu não coloquei justamente para não coincidir com algum CPF que seja real. Lembrando que isso aqui é só uma simulação. Com esse data frame, então nós temos base para fazer as análises de financiamento,
quantas pessoas pediu financiamento acima de 200 mil, por exemplo, e assim sucessivamente. Esse data frame a gente vai usar para fazer as análises futuras. Então é isso. Ficou bem grande o programa, um pouco grande o vídeo também. Espero que tenha gostado. E é isso aí. Nas próximas aulas vamos fazer as nossas análises usando pandas, tá? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.